Excelente noite a todos. Aqui Marcelo Scatini, diretor comercial de expansão aqui da PVS Truck. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui, as pessoas entrando no nosso bate-papo, esse espaço aqui, que é a nossa apresentação de negócio para pessoas do setor de transporte. Tá? Hoje eu quero falar com você que, de uma forma ou de outra, está envolvido nesse ecossistema de transporte, ou você que dirige seu caminhão, ou você que é gestor de frota, ou você que está aqui conosco, que trabalha em lojas de pesado, agenciadores de cargas. Eu quero dizer que eu vim desse meio do transporte, tive transportadora também, 7 anos de transportadora, então eu entendo muito bem a dor de vocês, o que passa o transportador na rua, tá? E ligado sempre, também sou corretor de seguros, e acabei achando a associação como uma fonte de ajudar os parceiros da estrada, tá? E também rentabilizar, e hoje eu quero falar para você, vão ser alguns minutos, então peço sua atenção e agradeço novamente a sua presença, a presença dos nossos regionais aqui, que estão entrando, os nossos consultores, uma ótima noite, obrigado por esse tempo de vocês aí, segundo turno, a gente chega em casa às vezes cansado, mas eu tenho certeza, doe um pouquinho do seu tempo para esse bate-papo nosso, porque vai valer a pena. O que eu vou apresentar para vocês aqui já mudou inúmeras vidas e pode realmente mudar a sua. Na verdade, eu tenho certeza que vai mudar a sua, caso você fique conosco até o final, tá bom? Então, maravilha, aqui compartilhe nossa live. Obrigado, Brenda. Agradecer a Brenda, que está aqui nos bastidores nos ajudando, sempre tornando esse nosso bate-papo possível, tá? Então, compartilhe nossa live aqui para que outros regionais, ou um amigo seu, um associado seu, você regional, você consultor, que realmente fala, pô, esse cara indica bastante para mim, é um cara bacana, deixa eu dar essa oportunidade para ele, tá bom? Então, vamos começar, quero ser breve, não quero tomar muito tempo de vocês essa noite. Brenda, por gentileza, obrigado, colocando aqui a nossa apresentação. Então, nosso bate-papo aqui para empreendedores do setor de transporte, tá? Quero começar contando um pouquinho da associação, como nasce a associação, para vocês saberem por onde que eu estou, o que é a PVS, o que é a PVS Truck. Bom, primeiro, a associação ela nasce num dos momentos do transporte, e parece até que é um momento atual, que o momento se repete, né? Naquela época que o frete muito baixo, diesel muito alto, o transportador realmente com dificuldades, fala, pô, não consigo pagar um seguro. Eu não consigo pagar um seguro tradicional. Está muito complicado, está muito caro. Meu veículo é um pouco, já tem anos de fabricação, a companhia não aceita, a precificação é muito alta, aí nascem as associações. Grupos de caminhoneiros se unem e dizem, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui, sei lá, 200 caminhoneiros, aqui 200 caminhões entre frotas e autônomos, e se roubar o caminhão de uma dessas pessoas, nós vamos ratear o prejuízo entre todos nós, certo? Isso vem acontecendo, eles acabam fazendo isso de uma forma muito genuína, de uma forma muito simples inicialmente, dá certo, só que o caminhoneiro na época não tinha tempo de fazer a gestão do negócio dele, né, desse negócio, porque o negócio principal dele era transportar. Aí começam a vir pessoas para realmente fazer a gestão desse processo, né? Desde essa divisão de prejuízo entre esses associados. E aí nasce a associação e nasce um negócio também. Um negócio muito bom para quem utiliza, para os associados, e acaba virando um negócio muito bom também para quem distribui isso, que somos nós, e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Segmento fora do Brasil. Fora do Brasil, esse processo já é uma realidade, tá? Já é uma realidade que mais ou menos 35% do mercado de alguns países já optam por ser protegidos por uma associação de proteção. Lá não sei se é associação, né? Que nós usamos a associação para praticar a divisão de prejuízos, para praticar o mutualismo, que é a divisão de prejuízos entre os associados com o mesmo interesse. E fora do Brasil, 35% da população já opta a ser protegido por uma mútua. Então, o mercado lá é regular. O que nós fazemos aqui é permitido pela Constituição. E agora, nesse terceiro tópico, eu falo sobre a regulação. É um mercado que está em regulação no Brasil. Tá? Então, os caminhoneiros se unem para proteger os seus veículos contra incêndio, roubo, furto, colisão, fenômenos da natureza. Tá? E muitas vezes a associação, nós como associação, praticando um mutualismo, somos a única opção para quem está do outro lado.
somos a única opção para aquele caminhoneiro que tem um veículo mais antigo, aquele caminhoneiro que carrega uma carga que a companhia não aceita, e a única opção realmente para poder suprir esse caminhoneiro nas dificuldades, seja com um guincho na estrada, ou seja com a troca de para-brisa, ou seja com o retorno do seu veículo após um roubo ou uma perda total, tá bom? Então, fora do Brasil já é uma realidade, isso já existe, tá? E eu quero falar quem é a PVS Truck nesse processo todo. Contamos um pouquinho aqui da história da associação, como que ela nasce, né? Fora do Brasil já é um segmento que está ok, que já é regulado, as pessoas já optam por estar protegidas por algumas multas que dividem esse prejuízo. Aqui no Brasil nós estamos num momento ímpar de regulação, então você que está me ouvindo agora é um momento muito importante, continue conosco até o final, porque o que você vai ouvir aqui realmente vai gerar muita oportunidade para você que é do setor, tá? E quem é a PVS Truck nesse universo todo do associativismo? Né? Quem que nós somos? Como estamos posicionados? PVS Truck que hoje tem aqui, vou ter que corrigir aqui, nós temos mais de 500 escritórios espalhados no Brasil, atendendo nossos associados e oferecendo a PVS Truck a nossa proteção de incêndio, roubo, furto, colisão aos nossos amigos caminhoneiros e transportadores. Temos uma equipe interna hoje de mais de 100 colaboradores somente para atender o associado, desde a entrada dele na base até a entrega de um para-brisa ou um possível evento de maior volume, como uma perda total, danos causados a terceiros, entre outros. Quais são os nossos benefícios? O que a PVS Truck entrega hoje para o nosso associado? Nós entregamos uma cobertura de roubo, furto, colisão, fenômenos de natureza, danos causados a terceiro, caso o veículo associado venha colidir em um outro veículo, venha colidir num poste, numa cancela de pedágio, nós cobrimos os danos a terceiro, seja de material ou seja um dano corporal, um atropelamento ou o que seja, tá? Todos os nossos veículos necessitam da instalação do rastreador, então é instalado um rastreador no veículo associado para que nós consigamos fazer a recuperação dele em caso de um possível roubo ou furto. Temos uma equipe de inteligência aqui, a gente consegue recuperar os veículos, a maioria dos veículos que são roubados ou furtados por nossa equipe de inteligência, tá? Reboque, enfim, inúmeros outros benefícios que quem eu trouxe aqui vai poder explicar um pouquinho melhor. Esse login e senha do rastreador ele é passado para o associado como benefício. Tá? Então, o associado, além de nós instalarmos o rastreador para que tenhamos essa recuperação, nós também damos login e senha e o associado consegue visualizar o veículo dele. Tá bom? Nossos diferenciais do mercado tradicional. Nosso não tem perfil, nossa proteção não tem perfil, então eu não quero saber se o nosso associado, ele quantos anos ele tem, eu não quero saber se o veículo dorme em garagem, eu não quero saber o que ele transporta, eu não quero saber se ele roda em São Paulo, em qualquer outro lugar. Esse associado nosso ele não tem nenhum tipo de perfil. Qualquer um habilitado e não fazendo uso de entorpecente, respeitando todas as regras de trânsito, pode dirigir o veículo e se acontecer qualquer tipo de eventualidade, ele será coberto, tá bom? Sem consulta ao SPC Serasa, diferente do mercado tradicional também, para você ter o seu veículo segurado, você tem que ter, não pode ter nenhuma dívida, e fazemos todos os veículos existentes na FIP. Todos os veículos até o ano 81, geralmente, né? Todos os veículos existentes na FIP nós fazemos. Então, se você tem um 1113, um 133 aí na sua frota, ou você tem um 1113, um 1313 aí, geralmente existem muitos veículos desses que fazem material de construção, né? Ele pode ser realmente protegido pela PVS Truck. O nosso processo é totalmente inclusivo. Vocês estão vendo que, possivelmente, esse veículo não teria cobertura em outro lugar. O mercado tradicional não teria uma cobertura para este veículo. Então, né, possivelmente e certamente as associações elas são a única forma de proteger e assistir o nosso caminhoneiro, tendo em vista que a frota do Brasil hoje tem média de 25 anos de fabricação. E aí eu falar para vocês uma coisa, eu quero trazer um pouco da nossa entrega, o que nós fazemos, né? Porque além, eu vou falar um pouco do nosso processo comercial, que é um processo maravilhoso, é um processo que vocês vão realmente entender que existem formas de ganhos gigantes aqui, ainda mais para você que conhece pessoas do setor, tem amigos envolvidos no setor, então para vocês vai ser
eu tenho certeza que vai ser fantástico. Mas eu dizendo aqui é uma coisa, eu quero que vocês vejam aqui nesse vídeo a nossa entrega, um pouquinho da nossa entrega, né? Falamos um pouquinho da associação, o que é a associação, onde vocês estão, falamos um pouquinho da PVS, o número de pessoas que existem na PVS, do nosso produto. Agora vamos falar da nossa entrega real. Esse é algum dos vídeos que nós fazemos com os associados após a entrega de um bem. Nesse caso aqui, este associado nosso havia saído de uma associação que não tinha cobertura de incêndio qualquer causa, tá? Então, ele só tinha cobertura de incêndio por colisão. Ele colidiu, ele tem cobertura de incêndio. Aqui não. A PVS, ela cobre incêndio qualquer causa, ok? Então, eu vou passar o vídeo aqui. 10, 11 horas da noite, eu estava numa estrada, e aí, quando eu me deparei, vi um vermelho atrás do caminhão, eu parei para olhar, era um fogo que já estava incendiando já. Eu conheci o Erivaldo através de um colega meu que já era associado já. Aí o caminhão dele já tinha acontecido os problemas. E aí quando ele precisou do Erivaldo, na hora que ligou para ele, ele foi imediatamente correndo, socorreu ele. Aí foi isso que fez eu vir para ele. E eu saí das outras porque as outras não cobria incêndio, pane mecânico, foi o que veio acontecer. Eu estava rodando a partir de umas 10, 11 horas da noite. E aí eu olhei pro retrovisor, vi um vermelhão, um clarão atrás. Quando eu parei era o fogo, estava na roda, já estava muito alta a chama. Aí eu tentei puxar o caminhão para encontrar alguém para socorrer e não consegui. E aí logo o pneu estourou. E aí quando eu parei, só deu tempo eu tirar um pouco do meio da pista. E aí quando eu desci, o caminhão já estava queimando. E aí eu saí de dentro e fiquei de longe olhando o caminhão queimar e não chegou ninguém para socorrer. Quando vieram apagar o fogo, já estava com uns 3 dias o caminhão queimando. E aí através disso aí foi que... A gente tem um caminhão que nem um filho da gente, né? A gente gosta, é uma ferramenta, é a casa de morada, é uma ferramenta de trabalho. A gente gosta, a gente investe bastante para ter um caminhão que nem eu tinha, a gente investe bastante. E aí, cara, a gente não tem medo para não chorar quando vê essas coisas aí, né? É que nem um filho, faz parte da família da gente, né? Do dia a dia, a gente convive, mora mais ali no caminhão do que em casa. É uma coisa que eu não aconselho para ninguém não, que é uma perda, uma dor muito grande, ó. Você vê seu próprio bem queimando. Depois dos 10 dias, a decretar que era perda total. E aí logo entrou em contato comigo e durante 90 dias veio me pagar à vista. E eu pude comprar um novo caminhão para quem gosta da estrada, ama. Ninguém sabe que é fácil o cara tá parado. Somente um bem que a gente gosta muito, é que nem um filho. E aí é um sonho que a gente tá realizando de novo, comprar outro caminhão que você gosta. Aliás, comprei um caminhão até melhor, né? A PVS Truck, eu aconselho a galera caminhoneira amiga aí da gente aí, se associar à PVS Truck, porque isso aconteceu comigo, amanhã pode acontecer com você. E aí não é carro novo, velho, que acontece. Qualquer um carro pode acontecer, que às vezes ninguém nunca sabe o dia da manhã. Que nem aconteceu comigo, amanhã pode acontecer com você, que é o próprio parceiro da estrada. Isso aí acontece no dia a dia. Isso aí, às vezes acontece, você nem imagina, acontece alguma coisa. Eu aconselho, para quem não é associado à PVS Truck, é bom se associar, porque até hoje eu não me arrependo e aconselho. Para quem não tivesse um veículo protegido, PVS Truck. Eu ainda me emociono vendo esse vídeo, que eu também vim do meio do transporte, tá? E eu sei quais são as dificuldades. Eu vi pessoas realmente perderem bens por não terem uma proteção, não terem um seguro, e eu sei a dificuldade de comprar o seu primeiro caminhão, o sonho do motorista, muitas vezes, de comprar o primeiro caminhão, do frotista, às vezes do pequeno frotista, do pequeno transportador, que pede um caminhão que não faz uma diferença gigante no processo dele, né? Ele está fazendo patrimônio de uma forma ou de outra, então a gente entende muito das dificuldades aí e vivi muitas dessas dificuldades de vocês aqui, então, né? Então, além de a gente poder realmente pegar o seu produto, fazer um bem e assistir esses guerreiros da estrada, aí a gente também pode rentabilizar com isso. Eu vou mostrar para vocês agora em diante, mas antes eu quero mostrar nossa sede aqui da PVS Truck. É um espaço somente para caminhão, tá? Nós temos a PVS Brasil e a PVS Truck. A PVS Truck, ela é um CNPJ que só olha para o caminhão. Ela só cuida de toda a estrutura, como eu havia dito, desde a entrada dos associados na base até as pequenas ou grandes indenizações. A sede da PVS Truck fica no Tatuapé. São 2 andares no maior prédio de São Paulo e vocês estão convidados a nos visitar
entender um pouquinho do nosso processo e da nossa entrega. Tá? Temos a PVS Brasil. A PVS Brasil fica lá em Minas Gerais, na Pampulha. São aqui 5 mil metros quadrados, com 600 profissionais hoje, internos, também cuidando de todo esse processo. Hoje a PVS Brasil ela tem 270 mil veículos na base, e a PVS Truck hoje, a gente vai falar um pouquinho lá para frente, tem 16 mil veículos na base, atualizando já, tá? E aqui é mais um espaço nosso, que fica no Rio de Janeiro, são 15 mil metros quadrados, um espaço gigante para receber os automóveis chega lá como se fosse um bate-pronto, já chega lá, faz uma análise do veículo, já sai com orçamento, alguns reparos são feitos lá também, na Avenida Brasil, realmente é um espaço gigante nosso. Então, são 3 estruturas gigantes para atender os nossos associados, tá? Hoje a PVS Truck está com 16 mil veículos na base, a gente vai atualizar isso aqui, tá? E uma entrada de mais ou menos 1.200 novas placas associadas todos os meses. Então, 1.200 novos associados entendem que o nosso processo é seguro e querem se associar para ter seus veículos protegidos aqui com a PVS Truck. Todos os nossos veículos aqui, eles usam rastreador, como eu havia dito, e o nosso associado ele tem login e senha, que dá o login e senha para ele, tá? São 3 tecnologias em 2 equipamentos, que nos proporciona ter um resultado da recuperação de aproximadamente 87%. Tá? Então, 87% dos veículos roubados são recuperados pela nossa tecnologia e pela nossa equipe de inteligência, o que deixa o nosso caixa e deixa o nosso processo totalmente vivo e seguro e sólido. Em 2020 e 2024, então, esse atendimento de guincho aqui foram mais de 9.295 atendimentos de guincho. A gente brinca que é muito guincho aí que a gente acaba oferecendo aos nossos associados aqui, em momentos que muitas vezes eles não têm para onde ir, para quem socorrer ou para quem ligar. Mais de 6 mil associados beneficiados, desde troca de um para-brisa, chaveiro, até indenizações integrais ou danos causados a outro, danos causados a terceiros. E eu quero falar de oportunidade, vamos aumentar um pouquinho do negócio. Tá? Falamos até agora de todo do que é a associação, quem é a PVS, o tamanho da nossa estrutura. Tivemos um relato aqui da nossa entrega aqui, de como entregamos, de como mudamos, como realmente assistimos esses campeões da estrada aí. E agora vamos falar de oportunidade de negócio. A gente entra na parte de negócio, como você pode ganhar dinheiro com isso, além de ajudar os outros, também ganhar dinheiro com isso. E eu falo primeiro de oportunidade. São 3 milhões de veículos de transporte no Brasil, entre cargas e passageiros, e 85% desses veículos não tem nenhum tipo de seguro ou proteção. 0 tipo de seguro ou proteção. Então, a primeira coisa que eu vejo, tem possibilidade, tem mercado? Pô, se 85% não tem nada, tem um puta do mercado. E por que essa turma não faz? Porque realmente ninguém chegou para ele e falou, é possível. Aqui, ó, eu tenho um produto para você. Se o mercado tradicional não quer, não te assiste, eu aceito o seu veículo 81, eu aceito o seu veículo 2005. Tá? Eu não vou ver para onde você vai, eu não vou ver para onde você carrega. Eu não quero saber se você tem 22 anos, você tem 45, qual o seu tempo de habilitação. Para mim isso é indiferente, eu te aceito, eu sou totalmente inclusivo. Então a oportunidade é gigante, o mercado é gigante, ainda mais agora com a regulamentação do nosso mercado. E aí vou trazer um pouquinho, deixa eu olhar para você que está aqui, não sei se quem tem aqui, se eu estou com um transportador, se eu estou com um vendedor ou um dono de loja de veículos pesados, vendedor de loja de peça, eu trago essa visão para vocês. Se tiver que abrir um outro negócio nosso, ou expandir o nosso negócio, né? Quais são as dores disso? Primeiro, a concorrência para qualquer negócio é absurda.
Hoje a concorrência está espremendo e tenho certeza que vocês estão trabalhando com margens cada vez mais apertadas, tá? Margens de lucros mais justas. E aí, quando a gente fala em mão de obra, de contratação, acaba doendo mais ainda. Quem de vocês aqui já não sofreu com uma contratação? Difícil contratar bons profissionais, profissionais realmente que queiram entregar o resultado. Então, essas são as dificuldades do segmento atual. E aí eu trago aqui para a gente, por exemplo, antes de entrar nesse processo aqui, eu trago a ideia, por exemplo, um lojista de loja de caminhão aqui, que vende caminhão. Para ele abrir uma outra loja, ele tem que alugar um outro espaço, contratar mais pessoas, ele precisa achar essas pessoas, a contratação é uma dificuldade, o gasto com o espaço físico, tudo isso onera demais, né? Onera demais para eu começar um negócio novo. Eu trago esse olhar para vocês aqui. Empresas de alta rentabilidade aproveitam o tempo e a relação de confiança com a base de clientes já existente para gerar novos negócios e rentabilizar, aproveitando a estrutura já existente. Peguei alguns exemplos de mercado aqui, tá? Supermercados com cartões de crédito. Então, supermercado, ele ia lá, vendia o produto dele, eu vendi produtos alimentícios, eu ia lá, fazia uma compra do mês, chego lá, passo o cartão. Esse 5% do cartão ia para alguma bandeira, né? Ou ia para o Bradesco, enfim, não sei quem estava por trás do cartão. Há financeiras que vendem seguros. Então, o cara financia o seu veículo, o próprio lojista deve saber, se tiver um lojista aqui conosco aqui, né? Financia o veículo e vendem seguros. Os próprios revendas de veículos vendem financiamento e lucram com financiamento. O que ele está fazendo? Ele está aproveitando o mesmo cliente dele, que tem a relação de confiança com ele, para vender outro produto e rentabilizar, sem precisar de um outro espaço físico, sem precisar contratar muito mais pessoas. Eu estou oferecendo para um cara lá que está comprando na minha loja e não tem o dinheiro suficiente o financiamento. Eu estou achando uma solução para ele, que ele vai buscar fora do mercado. Estou na verdade, conseguindo atender em todos os aspectos e ainda rentabilizar com isso. Tá? Seguradoras que fazem alocação de veículo. O core principal da Porto não é alocar veículo, mas ela aloca e rentabiliza com isso. Já falamos de revenda de veículos, e locadoras de veículos que vendem seguro. A locadora de veículo, ela aloca o veículo, você pode contratar sem seguro. Só que você tem medo, você quer contratar com seguro. Você vai procurar um seguro fora, não? Ela já oferece o seguro para você. E ganha muito mais, tenho certeza que ganha muito mais do que com a locação. Tá? Ganha muito mais do que com a locação. Então, quando a gente olha esse universo, né, eu digo que se eu tenho um estabelecimento, você que é um lojista, traz um lojista, que para mim é muito forte isso, e não ofereço, vendo um caminhão para ele, e não ofereço uma proteção, é a mesma coisa que eu for no restaurante, comer a refeição e comer a sobremesa na frente. Por que eu não como a sobremesa dentro do restaurante? Porque o restaurante me oferece a sobremesa e ganha com isso. E às vezes rentabiliza até muito mais. Então, convido você, até você caminhoneiro que está na estrada, você motorista, está numa roda de amigo, ofereça o nosso negócio. Aproveite essa relação de confiança, de amizade que vocês têm para oferecer a proteção. São 85% dessas pessoas não têm nenhum tipo de seguro proteção. Eu tenho certeza que numa roda de amigo, num bate-papo, você oferecer a PVS Truck, quem está do outro lado vai falar, pode fazer sentido. E um amigo oferecendo ganha-se credibilidade. E aí vem a parte financeira, que é interessantíssima. Além de você estar ajudando um amigo, oferecendo algo que pode ajudar ele em algum momento de dificuldade, pode salvar a vida dele ou da família dele, porque esse o caminhão é algo que traz alimento para a família do transportador. Além disso, você pode também ganhar dinheiro com isso. E eu vou explicar um pouquinho para vocês agora como funciona a nossa parte financeira, tá? Por que se tornar um parceiro? Primeiro, um mercado muito jovem, com 3 milhões de caminhoneiros, como os caminhões que nós falamos, 85% não tem nenhum tipo de seguro ou proteção, receita recorrente, né? E credibilidade, como eu disse aqui no início, credibilidade na instituição. Vocês viram o tamanho da PVS, aqui da PVS Brasil. São três estruturas gigantes, com mais de 700 funcionários registrados lá, trabalhando para os associados.
nós vimos sobre nossa entrega. Então, essa parte, essa construção de credibilidade, já foi de quem já conseguiu construir isso. Né? Conseguir mostrar que é um mercado gigante e quase muito pouco pessoas ou transportadores têm a proteção por falta de oferecer e por falta de oportunidade. E receita recorrente. Para mim, isso aqui é a cereja do bolo, gente. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês como funciona a receita recorrente e como funciona esses ganhos. Ok? Bom, nossas formas de ganho. Primeiro, comissão na adesão. Como funciona a comissão na adesão? Vamos lá, eu tenho o seu José que ele quer se associar. Já apresentei o plano para ele. Seu José, ó, isso aqui cobre incêndio, roubo, furto, colisão, fenômenos da natureza, cobre terceiros, o senhor tem assistência 24 horas, o senhor tem guincho também. Eu vou explicar, pô, gostei, Marcelo. Agora eu quero me associar. Ok, próximo passo, seu José, é você pagar uma adesão. O seu boleto ele vai vir só depois de 30 dias. Depois de 30 dias vai vir a primeira parcela para a associação. Inicialmente, o senhor vai pagar uma taxa de adesão. Essa taxa de adesão é para a instalação do rastreador e custear a sua entrada na associação. Tá? Mas essa adesão ela é o primeiro ganho do representante. Então, se eu cobrei R$2.000 do seu José de adesão, esses R$2.000, R$250 serão tirados desses R$2.000 para instalação do rastreador. Tá? Então, sobra 1.750. Esses 1.750 é o primeiro ganho. É meu, já é meu. Então, eu já ganhei 1.750 numa venda. Vamos supor que o seu José tem uma frota. E ele fecha comigo os 10 caminhões dele. Eu ganho R$17.500. Né? R$1.750 vezes 10 veículos. Eu cobrei de adesão do seu José da frota dele. Eu tiro neste ganho R$17.500. Tá? Eu cobrei 2.000, só que R$250 foram destinados à instalação de rastreador, pois é obrigatório todo veículo que entra na PVS Truck ter a instalação de um rastreador. Okay? Fora isso, tem a renda recorrente. O que é receita recorrente, Scatini? Vamos lá. Vamos supor que a parcela do seu José tenha sido R$2.000. Também. Estou chutando aqui de 1.000 a 2.000. Tem um caminhão aí de 350 mil, contratou uma cobertura boa, está pagando R$2.000 por mês aqui. Nossas parcelas chegam a R$3.500 mais ou menos. Tá? Mas que ele tenha pago R$2.000 por mês. Desses R$2.000, toda vez que o seu José pagar o boleto dele de R$2.000, você vai ganhar um percentual inicial de 5% em cima desse boleto pago. Se são R$2.000, automaticamente eu vou ganhar R$100 em cada boleto. Vamos supor que ele tem uma frota. Né? Eu construí naquele mês uma receita recorrente. Sempre que o senhor José pagar aquele boleto, eu vou receber R$1.000 por mês. R$100 por placa, se ele tem 10 veículos, né? 5% de R$200, R$100. Né? E aí eu vou ganhando isso. Quando você se torna um regional, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, quando você se torna um regional, você passa a ganhar 10% em cima de todos os boletos pagos do seu José. E aí você estaria ganhando em cima de um boleto dele, se ele pagar um boleto da parcela dele, que dá direito para ele de incêndio, roubo, furto, colisão. O seu José pagou aquele boleto de R$200. Quando você vira um regional, você ganha 10% em cima desta parcela paga. Então, estou falando de R$200 por mês. Toda vez que o seu José pagar aquele boleto, o senhor ganha 10% em cima dele, que é R$200, desse exemplo que eu dei. Ok? Eu trouxe o exemplo escrito aqui para a gente entender melhor. No nosso plano de carreira, você pode se tornar um indicador. O que é um indicador? Pô, gostei, Scatini. Gostei aqui do que você está trazendo para mim. Gostei da PVS. Empresa grande, associação gigante, entrega muito tempo de mercado. Quero começar e a virar um parceiro de vocês. Você pode começar como indicador. E aí a pessoa que te trouxe vai fazer todo o trabalho. Você vai entender e oferecer a PVS quando você estiver na rua, um exemplo de um caminhoneiro, um exemplo de um vendedor de loja de caminhão, e vai oferecer para aquela pessoa lá. Se aquela pessoa quiser fechar um negócio, você vai indicar para o parceiro, para a pessoa que te trouxe, ele vai fazer o cálculo, vai fazer a venda,
e vai te pagar metade dessa adesão que eu citei. Então sobrou, sei lá, R$ 2.000. Ou foi R$ 1.500 aí, né, de adesão que sobrou. 750 para cada um. E aí isso é combinado. A pessoa, o consultor pode te dar 70%, 30%. Depende do trabalho que você vai fazer. Se é só de indicação, se é de apresentar a proposta. Aí é um combinado de vocês. Mas se você disser, não, Scatini, quero agora virar consultor. Gostei muito do negócio. Vi que você falou aí que a adesão é boa. Eu tenho muito amigo caminhoneiro que se eu oferecer para eles, eu vou ganhar aí R$ 1.500, R$ 2.000 de cada um aqui, só de adesão, fora receita recorrente. Quero virar um consultor. Como é que eu faço? Para virar um consultor, quem te trouxe vai conversar com você, pegar todos os seus dados, te cadastrar na PVS Truck, e aí você já vai ter um aplicativo. Com este aplicativo, você mesmo vai, após os treinamentos, vai poder fazer a cotação. E após essa cotação, vai poder oferecer para quem está para o seu prospecto e fazer o fechamento. Nosso aplicativo, o contrato é assinado pelo aplicativo aqui, as fotos são tiradas por um link, o próprio associado manda o link para ele, ele tira as fotos do caminhão dele e a proteção do veículo acaba sendo a partir da meia-noite do dia subsequente. Então, de forma muito fácil, você consegue realmente pegar essa adesão e deixar o seu prospecto protegido. Então, você tem a opção de começar como indicador para testar, ou você já pode vir como consultor, se você gostou do negócio. Aí quem te trouxe vai te auxiliar, a gente vai pegar na sua mão, para que você não tenha dúvida, para que você entenda. As primeiras cotações nós vamos acompanhar com você, quem te trouxe vai acompanhar você, para que você não tenha nenhum tipo de dor nesse processo. E o regional. Pô, e o regional, como eu viro o regional, Scatini? O que é o regional? O regional, na verdade, após você ter pela sua trajetória como consultor, e você iniciar todo o processo, ganhando 5% em cima das suas vendas, ganhando adesão, assim que você tiver 150 placas de caminhão na base, ou 300 de automóvel, você vira um regional. Aí a associação abre a possibilidade de você abrir um espaço físico, contratar uma profissional e você iniciar um processo ganhando 10%. Você para de ganhar 5%, abre um espaço físico, abre uma revenda do nosso negócio, um espaço físico com uma secretária e começa a ganhar 10% em cima de todos os boletos pagos da sua base. Então, nesse caso, um boleto de R$200, 10% você vai ganhar R$200 em cima dele. Se você vender 10 veículos por mês, 10 proteções por mês, a R$2.000, você vai estar fazendo uma receita recorrente por mês de R$2.000 por mês. Tá? Fiz uma simulaçãozinha para vocês entenderem aqui. Ó. Nós temos reparte adesão, como eu havia dito. Eu vou pedir para vocês olharem aqui, até primeiro no meu canto superior esquerdo. Para veículos utilitários, a nossa adesão varia aqui de R$800 a R$1.500 para vans e Volks, certo? Então, preciso olhar um pouquinho abaixo, nessa mesma coluna. Para caminhões e rebocadores, varia entre R$1.500 a R$2.500, foi o exemplo dos rebocadores. E o repasse do rastreador. Para veículos acima de R$100 mil da FIP, o repasse é R$150 para a instalação do rastreador. E para veículos acima de 200, acima de 100 mil, os abaixo de 100 mil, me perdoe, os abaixo de R$100 mil, o repasse para a instalação do rastreador é 150, e para veículos acima de 200 de 100 mil reais, acima de 100 mil reais, o repasse para o rastreador é R$250. Foi o exemplo que eu dei para vocês lá, certo? Então, se eu cobrei aqui R$2.500 do associado como adesão, é tirado 250, então sobra 1.250 para o meu bolso. Receita recorrente, também fiz uma simulação para vocês aqui. Uma média de mensalidade, fiz uma média baixa de mensalidade aqui para cavalo mecânico, uma média de mensalidade de R$1.000 aqui. Vamos colocar 1.000 vezes 150 placas. 150 placas quando você já virou regional, né? Então, que você tenha feito um trabalho de 1 ano conosco aqui, R$1.000 vezes 150 dá 150 mil.
5% de 150 mil é 7.500. Então, se você ainda for consultor, não virou regional, e estiver próximo a 150 placas pagantes na sua base, placas associadas pagantes, 5% disso vai dar R$ 7.500 para você, só de receita recorrente. Isso cai todo mês na sua conta. Quando você vira regional, já tem mais de 150 veículos na sua base, pagantes, e você virou um regional, abriu sua estrutura, você ganha 10% em cima de todo o boleto pago. E aqui nesse exemplo aqui, 10% de 150 é R$ 15.000 de receita recorrente. Isso cai todos os meses, fora suas novas adesões. Caso você faça mais 10 adesões aí, cobrando 1.500, está falando de mais R$ 15.000, né? Então, nós estamos falando de uma receita mensal de 30 mil aí, que eu tenho certeza que você, que trabalha no transporte, está me ouvindo aqui, que chegou até aqui, consegue fazer em um ano. Okay? Realmente um ganho de que muito empresário formado e que trabalha aí em direção de algumas companhias não ganha. Estão entendendo, gente? Deixa eu perguntar para vocês aqui, vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta aqui? Quem está entendendo? Quem está me acompanhando aqui, faz um joinha para mim aqui. Tá interessante, tá bacana. Vou perguntar aqui até para a turma aqui que está conosco aqui, gente. Quem de vocês aqui já fez adesão de R$ 2.000 aqui? Quem já teve adesão aqui de R$ 2.500? Vocês regionais, me ajudem aqui para a gente poder validar o que eu venho falando aqui. Aqui a gente fez também um demonstrativo de um ano, de pessoas que já alcançaram esse processo aqui, numa média de um ano, pessoas que se dedicaram ao processo e se doaram a esse processo aqui. Lembrando, vou pedir para que vocês entendam aqui, que eu vou até para a última, eu fiz uma simulação, quero que vocês vão aqui para o lado direito, onde tem parâmetros aqui, ó. No lado direito, na coluna direita, a última direita lá, coloquei parâmetros lá. Eu usei alguns parâmetros de cancelamento, né? De cancelamento, adesão e mensalidade. Eu fiz uma mensalidade média de R$ 1.000, uma adesão média de R$ 1.500 e contando com 5% de evasão. Porque nem todo mundo que entra na PVS fica a vida toda. Mas o associado vende o veículo, às vezes ele... enfim, ele pode sair por inúmeros motivos. E aí eu coloquei um 5% de percentual de evasão da sua base. Lembrando que, ó, se eu fechei, eu vou pedir para vocês irem no lado esquerdo lá para mim, no superior lado esquerdo, no mês 1 lá. Se eu fiz uma venda no mês 1, o associado vai pagar a primeira parcela dele no mês 2. Porque o primeiro que ele pagou foi a adesão. A adesão não é a parcela dele, a adesão é a parte comercial. Então a primeira parcela dele vem para o mês 2. Assim que ele pagou no mês 2, eu recebo no mês 3 a minha recorrência. Só se ele pagou. Se ele não pagou o boleto, eu não recebo. Então eu vendi em janeiro, ele pagou em fevereiro e eu recebo a comissão depois que ele pagou o percentual dela em março. Tá? Então, estou contabilizando aqui. Eu fiz até para ser rápido, agora eu vou pedir para vocês irem comigo do lado direito inferior aqui, no mês 10. Você viu? Ó? No mês 10, o que a gente fez aqui? Ele já estava com 70 placas, com 70 boletos quitados, respeitando uma saída de 5%. Tá? Uma média de entrante de 20 novos associados. Então, ele recebeu aqui de adesão R$ 30.000 com novos associados, vendendo 20 placas nesse mês. Tá? E o ganho recorrente desses 70 aqui, lembra que eu fechei aqui, ele pagou no mês 11 e eu recebi no mês 12. No mês 12, eu recebo, ganhando 5%, R$ 4.759,95. Aqui nesse canto inferior direito aqui, ó, 4.759,95, referente a toda a minha base do mês 10, pagante do mês 10. Então, pagou no mês 10, não vendeu no mês 10, pagou no mês 11 e eu recebo no mês 12. De todos os pagamentos do mês 12. Então,
aqui desses pagamentos, eu ganho 4.759, ganhando 5%, tá? Se eu sou um regional, eu já ganho 9 mil aqui e poucos reais, certo? Só de receita recorrente. Isso aqui é possível de ser feito em um ano, tá bom? Em um ano, com 150 placas na base, você vai estar ganhando uma média de 15 mil reais por mês de receita recorrente. Esta é a média da PVS Truck, tá? E agora, indo para o nosso final, nós temos aqui, quero convidar vocês a estarem conosco esse ano novamente na Fenatran, a maior feira de transporte do mundo, segunda maior feira de transporte do mundo, a primeira é na Alemanha, e aqui no Brasil uma feira muito rica, estivemos com um stand de 250 metros quadrados na época, um stand gigante na avenida principal. E eu quero trazer um pouquinho de quem começou, de quem também não era desse meio, e entender um pouco do negócio. E hoje tem um resultado fantástico. Melhor, quem viveu sempre dá o depoimento. Meu nome é Nivaldo, sou consultor líder da Regional de Londrina, Paraná. Bom, antes eu era motorista de caminhão, trabalhava na estrada, na rodagem, e eu conheci a PVS através do meu gerente, que trabalhava numa outra associação anteriormente, me fez o convite, porém eu não vi muitos recursos legais na outra associação que ele estava. Aí a PVS convidou ele para abrir um escritório em Londrina, e aí ele me fez esse convite para ser o consultor. O que virou mesmo a chave foi quando ele chamou eu para buscar um material em Curitiba. Fui com ele, comecei a conhecer bastante a PVS. Tudo no começo aí não é fácil, né? A gente tem que batalhar em cima, só que o resultado vem. Tem umas partes mais difíceis? Sim, tem. Tudo na vida tem o difícil. Saía 11 horas da noite para trabalhar até as 7 da manhã. Aí eu tinha o período do meio do dia para descansar, para voltar a trabalhar, né? Aí quando eu tinha ali a parte da tarde, no dia de folga, onde que eu estava correndo para poder correr atrás de associado, né? Panfletar e divulgar a PVS. E depois que eu comecei a pegar firme mesmo na PVS, eu consigo fazer na minha vida e na vida da minha família algo que eu não conseguiria lá atrás. Qualquer pai de família hoje quer ir no mercado, não quer ficar olhando preço, na verdade, quer comprar um presente, um brinquedo para o filho, quer viajar com a família. Infelizmente, trabalhando com CLT, isso fica bem restringido, né? Fica difícil de fazer isso. Para quem está iniciando, é vestir a camisa, fazer uns cartão, pôr no bolso. Eu vou no mercado comprar um leite, eu levo um cartão, eu entrego para a pessoa que está na fila. Pô, eu vou bater uma bola com os amigos. Isso aí também é muito top. Quando o pessoal começar a te conhecer como consultor da PVS, né, que é a maior associação da América Latina, meu amigo, aí você dispara. Eu comecei a aumentar também os meus associados quando eu comecei a pegar mais firme no Café Conhecimento, o da pesada da quarta-feira, né? Isso daí aumentou o meu conhecimento, a minha visão, porque a gente sempre está pegando uma dica aqui, outra ali. Eu vou ser sincero com você, e aumentou 50% aí de captação de associados, aumentou muito. Bom, um recado aí que eu quero deixar para a galera: pensa daqui a um ano, como que você quer estar? Se você tiver num CLT, daqui a um ano, eu ganho 1.800, daqui a um ano eu vou estar ganhando 1.950. Sendo que daqui a um ano na PVS você pode estar ganhando 5, 10, só depende de você. Não depende de você ser amigo do seu gerente, você ser chegado do seu patrão, não. Aqui não, aqui você faz a diferença. Então, galera, veste a camisa, vai para cima, vai para a rua, corre atrás. Se você tem um sonho para realizar, você vai conseguir aqui na PVS. É isso aí, galera. Histórias que se conectam, e espero que tenha conectado com a sua também. Não sei qual momento você está vivendo hoje. E eu trago para finalizar uma frase de ponto de inflexão do Flávio Augusto. Não sei quem conhece Flávio Augusto, mas Flávio Augusto é um dos bilionários brasileiros aqui, que fez história, um cara super empreendedor. Ele comprou Orlando City, que é o time de futebol lá de Orlando, dono da WhatsApp, da escola de inglês. Sigo muito ele. Ele tem um livro chamado Ponto de Inflexão. O que são pontos de inflexões? Pontos de inflexão são decisões que têm o poder de mudar o rumo e o roteiro da sua vida.
Vou dar um exemplo para vocês. Flávio Augusto, no livro, cita que tinha um amigo dele, um amigo e sócio, que em um momento da vida dele, que eles precisavam investir, todo negócio, quando inicia, tem suas dificuldades, eles precisavam reinvestir no negócio. Numa das dores dessa caminhada, eles precisam de recurso financeiro, e o amigo do Flávio Augusto tinha um Corcel. E o Flávio diz, nós vamos precisar vender o seu Corcel, nós precisamos de dinheiro. E aí ele disse para o Flávio, para mim já deu. Eu não quero mais seguir adiante. Eu quero parar. Eu não já investi o que tinha que investir, eu não estou acreditando no negócio. E não vendeu o Corcel dele, não continuou. O Flávio Augusto pegou, tomou dinheiro no banco, pegou um empréstimo, se endividou, acreditou e foi para cima. Né? Naquele momento, o sócio dele tinha duas decisões. Ou acreditar e andar com o Flávio Augusto, ou continuar onde ele estava. Eu acredito que hoje deve ser o maior arrependimento dele não ter ido com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto hoje mora fora do Brasil, tem as empresas deles rodando aqui em São Paulo, tem inúmeras empresas, hoje dá palestras para empresários, é um cara bilionário, são poucos bilionários desse ramo que a gente conhece no Brasil, assim, e hoje você pode estar no seu ponto de inflexão. Hoje você tem dois caminhos a seguir, ou você pode dizer não para o que você viu agora, e dizer, poxa, gostei, mas eu vou voltar para minha rotina, ou você pode pegar quem te trouxe e falar, quero conhecer um pouquinho mais, quero me tornar no mínimo indicador de você. Não, gostei muito, quero me cadastrar. Hoje, para tomar essa decisão, você não precisa vender nada seu. Você precisa só se cadastrar e ouvir a sua liderança, quem está acima de você. Se você trabalha em algum lugar, a gente vai de uma forma ou de outra te auxiliar para que você use o seu tempo da melhor forma para poder trabalhar a PVS. Para que não chegue daqui a 5 anos, você olhe para trás e veja possivelmente um amigo seu que esteja nessa live, aí com recurso prosperando, com a família dele prosperando, ganhando 60 mil, 70 mil, e você ainda no mesmo lugar, né, no mesmo lugar, ou na revenda de caminhão, ou dirigindo o seu pesado, ganhando e passando as dificuldades que o mercado tradicional nos traz, tá bom? Então, convido você a que você venha conhecer o nosso processo, a gente vai pegar na sua mão, você não está sozinho, e hoje aqui o nosso negócio é prosperidade. Se você quer prosperidade, novamente, chame quem te indicou e pega um dia com ele, pede para ele explicar um pouquinho melhor esse negócio e vamos embora, gente. Deus abençoe a todos, obrigado pelo tempo de vocês, fiquem com Deus, faz um e vem para a maior associação do Brasil.